Boa noite, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um Instante de Prece. Esta noite, teremos nosso amigo Elcio, que fará a leitura da mensagem e a prece final. Convido agora a todos para a gente fazer uma prece inicial, para nos harmonizar e que possamos aproveitar a noite da melhor forma possível. Boa noite, Elcio. Boa noite a todos, que tenhamos uma noite agradável, sob a luz e o amparo do nosso amado Mestre Jesus. Então, vamos fazer nossa prece, vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, possamos ouvir esta mensagem que acolhe, que nos dê um amparo necessário para nos acolher, para nos harmonizarmos na noite de hoje. Possamos ficar em paz, com tranquilidade. Obrigado, Jesus. E assim seja. Assim seja. Elcio, você pode agora dar início à atividade. Ok, obrigado. Então, meus amigos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa atividade do Caminheiros do Bem, o Instante da Prece. E na noite de hoje, com muita alegria, a gente vai ler a mensagem Tarefas do livro Justiça Divina, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E diz assim: os espíritos puros desempenham missões gloriosas. Contudo, embora as imperfeições que ainda não assinalam, todos temos função pessoal e intransferível nas engrenagens do mundo. Não te afirmes à margem, nem te deis por inútil. Não alargues impedimento, nem desertes da atividade que a vida te reservou. Repara as lições que vertem, silenciosas, do livro da natureza. Se os vermes parassem de trabalhar, por se reconhecerem insignificantes, o solo ressecar-se-ia infecundo, incapaz de solucionar os problemas humanos. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras e generosas que lhes presidem a espécie, desistindo por isso do esforço obscuro na germinação e no crescimento, em pouco tempo a esterilidade anularia os recursos da terra. Se as papoulas deixassem de produzir, revoltadas contra aqueles que lhes deturpam a essência nos mercados de ópio, deixariam de aliviar as dores do enfermo desesperado. Se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas, a pretexto de se notarem humildes ante as grossas correntes que lhes formam a imensidade, o homem não contaria com esse ou com aquele maior cabedal de força. Honremos o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei, não há serviço ao aviltante. As mãos que assinam decretos, não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. Suor na indústria é sustento de todos. Asseio na rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros, nem atabalhoar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo.
importa, acima de tudo, fazer bem o que se deve fazer. Essa é a mensagem do livro Justiça Divina, mensagem número 78, intitulada Tarefas, que Emmanuel, de uma forma brilhante como sempre, nos coloca. Começa a mensagem nos falando sobre os espíritos puros, que os espíritos puros desempenham missões gloriosas. Bom, a doutrina espírita nos ensina que a ordem dos espíritos puros, a primeira ordem, são os espíritos que atingiram o grau de perfeição em todos os sentidos, tanto no aspecto moral, quanto no aspecto intelectual, sabedoria, amor, enfim. São espíritos que comungam da presença do Pai, do Criador, e trabalham diretamente com o Pai em grandes obras que não conseguimos nem imaginar todo o alcance que isso significa, mas que é o destino para o qual todos nós estamos caminhando. E antes de nos imaginarmos capazes de fazer essas grandes obras, é necessário que pequenas obras sejam realizadas para o nosso próprio progresso e o progresso da humanidade, como Emmanuel exemplifica de diversas formas, usando a natureza como um esboço dessa ideia maravilhosa de que devemos fazer com alegria, com humildade e com afinco todas as pequenas, as consideradas pequenas atividades que nos são apresentadas. Até mesmo porque, para que possamos sair, usando a própria analogia que o Emmanuel nos traz da semente, se a semente invejasse a árvore, deixasse de fazer o seu papel, a árvore não existiria. Então, nós também, para chegarmos um dia a sermos espíritos puros, aprender com todas as experiências que as nossas vidas nos propiciam, é necessário valorizar cada momento, cada atividade, cada tarefa. Depois que se aprende uma tarefa, novas tarefas surgem e assim nós vamos evoluindo. Portanto, meus amigos, é fundamental essa consciência de que não há tarefa pequena a ser realizada. Todas as tarefas e todas as atividades humanas e de todos os seres da criação precisam ser realizadas para que o todo funcione. Nós precisamos pensar, em primeiro lugar, na harmonia geral, compreendendo que cada elemento da natureza, cada elemento, tanto do microcosmos, desde o átomo até o astro, até as grandes galáxias, até os grandes conglomerados do universo, falando do campo material, assim como todos as etapas e níveis de desenvolvimento espiritual, falando agora do mundo moral, são necessários para a nossa evolução. Cada ser, em cada momento, contribui de alguma maneira para que o todo funcione.
cabe a nós, como arremata Emmanuel nessa mensagem, acima de tudo, ele termina com essa frase que eu vou repetir: importa, acima de tudo, fazer bem o que se deve fazer. Mas antes disso, ele também nos chama a atenção para um ponto de extrema importância. Muitas vezes, quando se toma consciência da necessidade do trabalho para o nosso próprio progresso, de ser colaborativo em todos os lugares onde nos encontramos, no trabalho, na família, nas instituições em que atuamos, seja o centro espírita, seja uma igreja católica, evangélica, budista, um templo budista, enfim. Onde quer que estejamos no trabalho, procuremos fazer o melhor que pudermos fazer, mas tomando a consciência de que temos as nossas próprias limitações. E ele nos adverte isso quando nos diz assim: não vale amontoar rótulos passageiros, nem atabalhoar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Na ânsia de fazer mais e fazer o máximo que podemos fazer, muitas vezes nos arvoramos a ir além das nossas próprias capacidades individuais. E acabamos muitas vezes frustrados e não fazendo bem ou prejudicando muitas das atividades que nós abraçamos sem estar ainda preparados para tal. O Espírito da Verdade nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, contar com a experiência daqueles que já estão há mais tempo no trabalho do que a gente, ouvir um pouco a voz da experiência antes de se arvorar e fazer muitas coisas de maneira atabalhoada, é preferível que você se foque primeiro na atividade menor, aprenda a fazê-la bem e cumpri-la para poder assumir novas responsabilidades cada vez maiores pelo seu aprendizado, pela sua capacidade de realização. Esse é um ponto também que vale a pena ser destacado. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que muitas vezes nos frustramos também e não nos sentimos capazes de realizar determinadas tarefas e por isso não a abraçamos. Como podemos saber se somos capazes ou não, se nós não tentarmos ou não buscarmos nos instruirmos para poder executá-la? Como não, primeiro, tentar aprender com alguém que já fez aquela tarefa, observar como é feita e depois tentar experimentar fazer sozinho? Não foi exatamente isso que Cristo fez com seus apóstolos, quando primeiro exemplificou, deu o seu próprio testemunho de como agir nas diversas situações e deu muitas, vamos dizer assim, ensinou a todos em grandes momentos, em diversos momentos, no dia a dia, nas situações corriqueiras e rotineiras daqueles humildes pescadores de Cafarnaum e dos demais apóstolos. E depois de um certo tempo, junto deles, mostrando e ensinando diversas coisas, eles os envia em par para executar sozinho essas tarefas, de mostrar, pelo menos uma parte, tentar mostrar o Evangelho, a Boa Nova que ele estava trazendo para o mundo.
Então, desta mesma forma, meus irmãos, não tenhamos medo também de assumir tarefas com a possibilidade de não dar certo. O não dar certo pode acontecer, mas isso faz parte do aprendizado. Ninguém nasce sabendo e precisa, e quando alguém lhe pede para assumir determinada tarefa, é porque confia em você, a possibilidade de você a executá-la. Jesus via no apóstolo Paulo de Tarso, não aquele inveterado perseguidor dos cristãos na origem do cristianismo, mas o potencial apóstolo que ele viria a ser no futuro. E Paulo não aprendeu de uma hora para outra a pregar o evangelho. Aliás, ele até tentou isso em Damasco com seus amigos, de mostrar o que ele tinha aprendido com Cristo naqueles últimos dias, depois do encontro com o ser espiritual de Jesus na estrada de Damasco, e teve que pular o muro para não ser assassinado, porque foi taxado de louco e sentiram-se ameaçados por aquela nova pregação de Paulo. E ele se exilou no deserto, passou 3 anos aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho, se preparando para as ações futuras. E teve que aprender nos tropeços, nos erros, para lá na frente, bem mais amadurecido e experimentado pela própria vida, dizer que não era mais. Ele agia, já era o Cristo que agia dentro dele. Ele já não agia por ele mesmo. Então, assim, meus irmãos, vamos levando, acreditando que o Pai sabe o que é bom para todos nós, termos humildades e executar aquilo a que nos propomos fazer. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Convido a todos agora para relaxar suas mentes e agradecer ao Mestre amado Jesus por todas essas lições de vida, de nos mostrar o caminho mais elevado da vida, nos mostrar a imortalidade da alma, e que tudo que o Pai criou é o que necessitamos para o nosso próprio progresso, compreendermos que as dificuldades que enfrentamos, que muitas vezes nos traz frustrações, desesperos, são experiências necessárias para o burilamento de nossas almas, para que possamos avançar em direção à plenitude da vida espiritual que Ele nos oferece. A terra prometida, a simbologia trazida para nós no livro Êxodo de Moisés, onde jorra leite e mel, onde há plenitude de felicidade e de comunhão com o nosso Pai maior, que, como diz João em seu Evangelho, é amor. E esse amor divino que nos envolva a todos neste momento, envolva e abençoe a cada um de nós, de toda a humanidade da Terra, de encarnados e de desencarnados. Que cada um de nós procure fazer a sua parte para que o todo funcione segundo a vontade de nosso Pai. Muito obrigado, Senhor,
por mais essa possibilidade desse encontro, de podermos estar reunidos em Teu nome, recebendo de Ti as bênçãos de paz e de harmonia que tanto necessitamos. Abençoe, Senhor, os nossos lares. Abençoe aqueles que conosco convivem. Que possamos nos esforçar cada vez mais para que eles se sintam bem, que possam progredir sem imposições, com tolerância, com respeito e mutuamente nos ajudando, aproveitando o dom que cada um tem. Formemos um conjunto harmonioso de Tua obra. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Elcio. Boa noite, amigos. E que todos tenham um bom final de semana. Um abraço e até a próxima sexta. Até logo, pessoal. Obrigado.